Oi, você tá me ouvindo? Eu tinha entrado antes, só que tinha travado meu navegador e eu retornei agora para a sala. Você tá me ouvindo bem? Eu vou dividir agora com vocês a planilha que fala sobre despesas financeiras e qual a máquina considerar para a ser utilizada para despesa para despesa. Qual a máquina que vai ser utilizada na sua loja para cartão de débito e crédito e que de forma você pode tomar essa decisão, tá bom? Eu vou dividir a tela com vocês a planilha que eu preparei para isso. Aqui. Nesse primeiro momento, o que eu coloquei? Fatores a serem considerados na escolha do banco para fazer a abertura de uma conta corrente. Em princípio, obviamente, aqui eu coloquei somente a parte de despesas financeiras, né? Lógico, que como qualquer outro tipo de serviço, a gente tem preço para tudo. Então, a gente tem desde o mais baixo até o mais alto. Mas não necessariamente o mais baixo tem o melhor serviço e nem mesmo o mais alto tem o melhor serviço também. Então, aqui são os fatores a serem considerados do ponto de vista de despesa financeira, tá? Então, aqui a gente não está julgando nem com relação à qualidade do serviço, qual que tem, sei lá, uma melhor central de atendimento, ou que vai ter um melhor gerente que possa te orientar nas suas decisões da empresa. Então, ou que vai oferecer outros tipos de serviço, né, que de repente vão na partida, como um capital de giro que você precisa para a sua empresa, enfim. Então, aqui são os fatores a serem considerados, considerando somente despesa financeira. Então, valores quantitativos, nada com relação à análise qualitativa, tá? Então, por isso que aqui eu mencionei sempre como exemplo o banco A, B e C, processador A, B e C, que isso daqui é uma forma de orientar como você fazer um cálculo de uma despesa anual para, de repente, tomar a sua decisão considerando todos os fatores do ponto de vista de despesa com tarifa bancária. Tá bom? Então, aqui, nessa planilha, eu deixei, como nas outras que a gente já tinha trabalhado, eu deixei com highlight, assim, esse amarelinho, somente os campos que vão ser preenchidos. Por quê? Porque os demais, eles já estão com fórmula. Então, eu já deixei a despesa, eu já deixei as fórmulas aqui prontinhas para vocês, então vocês não precisam se preocupar. Então, qual que é o primeiro passo? Normalmente, quando a gente vai procurar qualquer tipo de serviço, né, ou nesse caso do banco, você vai procurar mais de um, então, lógico, considerando N outros fatores, como capital de giro, enfim, outros serviços que eles podem te oferecer, cartão de crédito, enfim. Mas se a gente for olhar do ponto de vista de tarifa de abertura e de manutenção de conta corrente, seria importante você perguntar para o gerente de cada um dos bancos, antes de você abrir a sua conta, quais são as tarifas que a sua conta vão estar sujeitas. Por quê? Porque, de repente, você pode ter um banco que ele não cobra a tarifa de abertura de conta corrente, só que a tarifa de manutenção da sua conta mensal, ela é super mais alta. Então, quando você faz o cálculo da despesa do ano, não vale a pena você ir por esse motivo, que não tem a tarifa de abertura de conta. Você pode ir por outros motivos, mas não por esse. Então, essa que é a ideia. Vocês buscarem todas as informações possíveis para poder fazer o cálculo no ano e a tomada de decisão. Então, aqui na planilha, no primeiro campo que a gente colocou aqui com um highlight, perguntar qual que é a tarifa de abertura de conta corrente, do banco A, para o B e para o C. Daí você elenca quais os que você acha que ou que você ouviu bem, ou que você já está acostumado a trabalhar, enfim. Sempre lembrando que uma das máximas que a gente procura relembrar todas as aulas é que um dos fatores mais importantes do ponto de vista de empreendedor e que a gente sabe que todo mundo acaba pecando é misturar as contas de pessoa física com pessoa jurídica. Então, assim, o principal, a gente tem um princípio na contabilidade que se chama princípio da entidade, que é fundamental
que é sempre deixar tudo separadinho, o que for pessoa física da pessoa jurídica, porque senão muitas vezes você acaba misturando as coisas e se encontra sem dinheiro e não sabe nem por que está sem dinheiro, porque as contas estão misturadas. Então, o primeiro passo é perguntar qual que é a tarifa de abertura da conta em cada um dos bancos. Daí você vai preencher nesses campos que estão amarelinhos aqui, do banco A, B e C. Então, vamos supor que você esteja trabalhando com Bradesco, Itaú e Santander. Então, cada um deles você vai preencher aqui qual que é o valor da tarifa de abertura da conta, e normalmente é cobrada só naquela entrada do cliente. Muitos bancos não cobram essa tarifa de abertura da conta, por quê? Porque eles querem ganhar na manutenção depois. E daí que a gente entra no próximo passo. A segunda linha é tarifa de manutenção de conta corrente ao mês. Então, aqui perguntar para o gerente, olha, normalmente os bancos, o que eles têm? Eles têm um pacote de serviços a oferecer. Então, você vai perguntar, dentro desses pacotes de serviços, é como se fosse um plano de dados de telefone. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu preço e tamanho também. Então, de repente, o pacote A te oferece fazer X saques por mês, tirar extrato, emissão de cheque, emissão de DOC, TED, enfim. Então, você escolhe qual que é o pacote que melhor se adequa às suas necessidades. Por quê? Porque, de repente, todas essas tarifas combinadas, às vezes, o que você pode pegar? Você pode pegar um pacote muito básico, é como se fosse plano de telefone. Você pega um pacote muito básico, só que daí, quando você excede os minutos não são muito mais caros. Então, de repente, é importante que você faça uma avaliação de fato do que você precisa ou do que você estima que você vai precisar nos próximos 6 meses, para que você já contrate um plano dentro da sua realidade. Cá. Tá bom, não tem problema. Tá bom. Eu já fui começando, Cá, mas daí não tem problema. Eu já fui começando, mas daí depois você olha o comecinho, tá bom? Então, é importante aqui, dentro da manutenção de conta corrente, é avaliar tudo que de fato você precisa para poder operar. Então, por exemplo, se dentro da sua empresa você não tiver aquele convênio de folha de pagamento, você tem que fazer o pagamento dos seus funcionários de forma que você faça uma TED na conta corrente. Ah, que linda! Oi, gatinha! Oi, linda! Uma delícia que ela veio junto, Cá. Uma delícia. Ela participou uma vez e agora ela fica toda hora puxando o fone que ela quer falar, ela quer ver. Uma delícia que ela veio junto, adorei. Gostosinha. Senão ela começa a gritar. Tá bom. Então, aqui dentro da tarifa de manutenção de conta corrente ao mês, é importante que você tenha certeza que você adeque e escolha o pacote de serviços que se adeque à sua realidade, porque não adianta nada você, de repente, falar para o seu gerente, olha, eu quero um pacote de tarifas o mais baratinho aí que você tiver, o mais básico, e daí ele te cobra R$15 para emitir cada TED, então não vale a pena. Então, por isso que é importante avaliar o que tem dentro de cada um dos pacotes de serviço. E daí aqui você alimenta dentro dessa linha 21, nos campos A, B e C, qual que é o valor do pacote de serviços que melhor se adeque à sua realidade para cada um dos bancos. A outra, eu deixei uma linha aqui de outras tarifas mensais, porque sempre tem, né? Os bancos inventam alguns nomes, mas sempre tem algumas outras tarifas que são cobradas mensalmente. Então, nesse caso aqui do exemplo, eu coloquei o 4, o 8 e o 7. Daí, aqui, desse ponto de vista da análise, depois que a gente preencheu, eu já deixei aqui a conta para ele fazer vezes 12 para as tarifas que são recorrentes todo mês. E mais um, que é a tarifa de abertura de conta corrente. E aqui eu tenho o total de cada um deles. Então, por isso que é importante avaliar o que tem dentro do pacote de serviços de cada um dos bancos e não só avaliar se ele cobra a tarifa de abertura de conta corrente ou não.
Por quê? Por exemplo, nesse exemplo que eu fiz aqui do Banco B, ele não cobra a tarifa de abertura de conta corrente. Só que, em compensação, a tarifa de manutenção da conta corrente por mês é R$ 24,00. E na nossa conta aqui, ele, embora não cobre tarifa de abertura de conta, ele acaba sendo mais oneroso na despesa do ano. Então, por isso que é importante que a gente faça uma análise da tarifa como um todo e não somente da abertura de conta. Isso é a mesma coisa para as outras tarifas mensais. Aqui a gente pode considerar aquelas outras tarifas que você acha que você vai incorrer fora do seu pacote de serviços. Então, por isso que é importante já contratar esse pacote adequado à sua realidade, para que não tenha essas cobranças de tarifas extras, que normalmente são muito mais caras do que se você comprá-las dentro de um pacote. Aqui, comparando os outros bancos, o Banco C parece que ele tem uma tarifa de abertura de conta muito menor, então ele chama atenção. Oi, Tereza, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, querida? Bem-vinda. Oi! Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Eu estou passando aqui a parte do fator a ser considerado na escolha do banco para abrir uma conta corrente. Eu vou fazer só legal. Para recapitular. Aqui, basicamente, eu deixei essa planilhinha do mesmo esquema da outra. Deixei com o campo em highlight, assim, esses amarelinhos, só os campos que precisam preencher, os outros eu já deixei para fazer a conta sozinho. Então, é só alimentar mesmo o que tiver pintadinho de amarelo. Nesse caso, é comparando tanto a tarifa de abertura de conta corrente, quanto a tarifa de manutenção da conta. Por quê? Porque a tarifa de manutenção da conta, ela pode ser muito maior e ela é cobrada todo mês, enquanto que a tarifa de abertura de conta é somente uma vez, na abertura. Então, que é importante olhar a despesa no ano como um todo. Aqui eu fiz a despesa para 12 meses, nos exemplos. Que daí você pode comparar, né? Em princípio, aqui, se você olha o Banco B, ele não cobra nada para abrir minha conta. Só que daí ele te cobra R$ 24,00 todo mês e ele acaba sendo mais oneroso. Então, não valeria a pena, né? Lógico, aqui, uma coisinha que eu falei no começo, a gente está falando só do ponto de vista quantitativo, né? Lógico, não é um fator decisório terminantemente, é o único fator que vai te levar a abrir a conta num banco. Tem outros, né? Você sabe que o gerente te atende super bem, ou você está acostumado a trabalhar, ou a internet bank é o melhor que tem, enfim, tem outros fatores que às vezes faz você ficar, mas que daí o importante é você ter noção do quanto que você está pagando por isso, até de repente para barganhar ou pedir algum desconto na tarifa da conta. Então, é importante fazer a conta aqui no ano. Então, eu já deixei o campinho aqui, Tereza, para preencher quanto que foi a pergunta, né, que foi feita, a cotação para o gerente de cada uma das instituições financeiras, quanto que seria a tarifa de abertura de conta, quanto seria a tarifa de manutenção dessa conta por mês e algumas outras tarifas mensais que não estiverem dentro do seu pacote, que pode ser uma emissão de DOC, uma emissão de TED, que tem uma variação muito grande de um banco para o outro. E daí aqui, nesse despesa do ano, você pode avaliar a despesa do ano total. Então, eu já deixei prontinho para fazer a conta, que daí você já pode usar esse como fator decisório. Tá bom? Esse daqui é a parte de conta corrente. Agora, quando a gente fala da escolha da maquininha de cartão de débito e crédito. Aqui eu coloquei o valor de processadora A, B e C também no mesmo exemplo do banco, como se a gente estivesse falando no banco de Bradesco, Itaú e Santander, aqui é a mesma coisa. A gente está falando de Redcard, Cielo e Ela, por exemplo, né? Mas eu deixei porque eu não quis colocar, deixei como exemplo, né? A, B e C, porque eu não quis colocar, porque cada um tem um valor diferente e ele tem algumas variações que não é só dependendo da empresa. Então, por exemplo, se você tem uma empresa de estética, a taxa de despesa de cartão de crédito e débito, ela é diferente se você tem uma padaria, ou se você tem uma academia, ou uma perfumaria, que é o risco de crédito que eles calculam para essas instituições, dependendo da atividade principal do negócio. Então, por mais que fale assim, não, eu uso a Cielo que é mais barato, pode ser mais barato para um, mas não é mais barato para outro. Então, por isso que
que é bem importante você perguntar para o seu negócio, né? Então, aqui na escolha da maquininha de cartão de crédito e débito, eu coloquei qual seria o valor do aluguel no mês para cada uma das processadoras. E aqui eu já deixei o cálculo do aluguel no ano. Então, aqui, uma das coisas que acho que é bem importante prestar atenção é que tem muitas empresas que falam assim, não, mas leva muitos gerentes, né, que falam, né, de banco. Não, mas leva uma segunda maquininha, você fica 6 meses sem pagar, tem carência, daí depois é igual aqueles planos de televisão, né? Não, você vai lá, você pega, depois de 6 meses você esquece de cancelar, quando vê o negócio aumenta a conta, e daí passa outro dia você não liga, e nessa eles enfiaram o serviço na gente. Então, por isso que é bem importante considerar a despesa, aqui todos os cálculos que eu fiz é considerando no ano. Porque às vezes o cara fala assim, ah não, você fica 6 meses sem pagar, só que de janeiro a junho. Só que daí em julho ele vai lá e te cobra o dobro do concorrente dele. Daí dá na mesma. Então, por isso que é importante, eu deixei isso daqui para alertar mesmo e abrir o olho para ficar atento na hora de negociar, para pedir a maquininha. Então, aqui, só no campo amarelinho que vai preencher, quanto que seria a despesa de aluguel no mês, em cada uma das processadoras. Na próxima tabela, aqui a única coisa que tem que vocês poderiam preencher também é só o que está amarelinho, que é o quê? Essa despesa com cartão de débito e crédito, ela é calculada com base não no total das suas vendas, mas em cada venda em si. Então, por exemplo, se você passa o cartão de débito de uma cliente, é uma taxa. De crédito à vista é outra taxa, crédito parcelado de 2 a 6 vezes é outra taxa, e de 7 a 12 vezes é outra taxa maior ainda. Então, aqui, para a gente poder fazer um cálculo estimado do quanto seria a sua despesa financeira no ano, teria que colocar qual que é uma estimativa com base no seu histórico, né? No que você teve no ano passado, de repente, ou no semestre passado, se não tiver uma base histórica tão grande. Colocar aqui, olha, dos 50 mil, quanto que foi no cartão de crédito, quanto que foi de débito, quanto que foi parcelado de 2 a 6 e quanto que foi parcelado de 7 a 12. Por quê? Porque cada um desses daqui tem uma taxa diferente pela processadora. Então, por isso que a gente tem que separar o quanto que foi de cada um. Na próxima tabela, essas informações também podem ser pegas ou com a processadora do cartão ou com o gerente do banco. Ele sabe informar também. Então, ele sabe informar aqui. Daí você pode perguntar assim, ah, tá bom, vamos usar esse exemplo desses nomes que a gente tinha falado, né? Então, olha, eu preciso que você me informe da Cielo quanto que ela cobra, débito, crédito, parcelado 2 até 6 ou mais de 7 vezes. Depois a mesma coisa, a Redcar ou a GetNet. E você pergunta por quê? Porque às vezes, por que é importante montar essa análise? Só contar para vocês por que a gente separou isso daqui. Não é nem para montar uma coisa tão analítica. Mas é porque uma jogadinha que tem também entre as empresas é que elas parecem muito mais atrativas quando fala de, sei lá, cartão de débito. Ah, não, a minha taxa de, por exemplo, nesse caso da processadora C, minha taxa de débito é 1,60. Daí você vira e fala assim, nossa, mas da A é 2,52 ou da B é 1,80. Então, é muito mais caro, né? Pode ser muito mais caro, mas também pode ser que não, porque depende quanto que você usa quanto que os seus clientes passam de cartão de débito. Eu, pelo menos aqui na loja, sinto que é super pouco. Acho que meio que tem uma cultura, né, no Brasil de cartão de crédito. Todo mundo passa cartão de crédito e parcelado, que é a parcela que cabe dentro do seu orçamento mensal. Então, não adianta você falar assim, olha, esse cartão aqui tem uma super taxa de cartão de débito. Tá bom, mas ninguém passa. Então, por isso que a gente preenche aqui em cima esses quadrinhos, para saber o quanto que representa do total das suas vendas, né? Isso daqui ele já está calculando sozinho, o percentual de representatividade de vendas. Então, às vezes você tem uma super taxa aqui, mas ninguém usa, então não adianta você ter uma super taxa. Melhor você ter uma super taxa no crédito à vista ou no parcelado. Aqui é a mesma coisa.
quanto que é, e aqui a taxa de antecipação, no caso que você venda parcelado, você queira fazer uma antecipação dos seus recebíveis. E aqui eu já deixei o cálculo prontinho, que ele vai fazer quando você alimentar essas taxas. Aqui ele já vai fazer um cálculo estimado do quanto que vai ser a sua despesa financeira total, baseado nesses dados que foram imputados aqui em cima. Então, você vai colocar, só preenchendo o total das suas vendas e o quanto que você tem, o quanto que foi informado a você de cada uma das processadoras, quais são as taxas que são cobradas, aqui ele já traz o cálculo das despesas prontinho, porque eu já deixei para fazer o valor das vendas versus essas taxas. Então, aqui nesse caso, você já pode tomar uma decisão qual que tem a despesa financeira menor para que você possa usar. Lógico, voltando naquele mesmo assunto, né? Pode ser que essa despesa financeira, você não queira assumir um 826, mas pode ser que você vire e fale assim, tá bom, eu acho que eu consigo. Ao invés de ir para a processadora C e para B, porque a B é muito melhor, nunca cai o sinal da maquininha, enfim, daí a análise que você faz dos fatores qualitativos da prestação de serviço da empresa, né? É o que eu brinco sempre aqui na estética, quando o pessoal fala com relação a preço, tudo. Tem preço para tudo? Tem preço para tudo. Eu sempre falo assim, ó, se você pedir uma pizza, tem a pizza de R$10 e tem a pizza que custa R$70. Elas não são idênticas. A mesma coisa na prestação de serviço, mas eles não estão diretamente ligados com a qualidade. Quanto maior o preço, maior a qualidade. Mas por isso que daí você pode fazer sua análise, que daí a qualidade você já tem o conceito e o preço você vai saber exatamente aqui para poder tomar a sua decisão. Daí, de repente, você fala, não, para mim a qualidade de ambas são muito próximas, então eu posso optar pela C, que não vai me fazer diferença, eu consigo trabalhar numa boa com ela. Mas pelo menos você já sabe quanto você vai gastar no ano, não vai ser uma surpresa quando cair o valor do crédito na sua conta, você vai falar, caramba, mas só isso, quanto que foi, né, que a processadora descontou? Então, eu deixei a planilha bem no esquema já, para deixar pronto, para só alimentar as informações de taxas e vendas históricas mesmo, para tomar decisão. E daí aqui ele já vai sair certinho, o cálculo total. Eu coloquei algumas explicações aqui ao lado, para poder facilitar para usar a planilha, né? Então, o valor total da despesa financeira, as taxas praticadas, com relação ao prazo das operações também de parcelado, e aqui o valor estimado total. Então, essa tá bem simples assim, mas acho que é a melhor maneira e ela tá bem resumida, então você consegue bater o olho e já consegue enxergar qual que vai ser o total da despesa financeira no ano, ou no mês, né, dependendo de como que você quer fazer o cálculo, né. Mas eu acho que o ideal é pegar mesmo assim, de repente, uma base histórica, sei lá, pegar as vendas dos últimos 6 meses. Daí, desses últimos 6 meses, já alimentar aqui, lógico, ele não vai bater na unha o valor que foi debitado da sua conta, né? Porque pode ser que tenha tido variação de taxa nesse período histórico, mas pelo menos você vai conseguir tomar uma decisão com relação a qual processadora você pode escolher. Tem alguma dúvida da planilha, Tereza? Cá? Tem alguma coisa que vocês querem que eu volte? Tá legal, Tereza. A Cá já fez uma assim. Tem alguma coisa que você quer que eu volte para a gente repassar? Coloca o som para a gente te ouvir. Eu não tô te ouvindo. Pronto, agora você voltou o som. Não, tudo bem. Eu entendi. Então tá bom. É que você tava falando. Tá bom? Tá bom, então. Vocês querem que eu mando pro e-mail de vocês essa planilha? Essa daqui acho que eu não tinha mandado ainda, né? Não, né? Não.
Eu vou mandar para vocês, então. E daí é isso, gente. É fazer uma pesquisa boa, alimentar as informações, para ninguém assustar quando puxar o relatório da processadora do cartão de crédito no final do mês. Que gracinha, filha da Camila. Então, tá bom, meninas. Tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Algum tema que vocês querem sugerir para a próxima sessão? Alguma coisa que eu já posso aproveitar para falar hoje, para ajudar? Se tiver, vocês vão dando um toque e a gente vai se falando durante a semana também, o que eu puder ajudar. Tá bom? Vou mandar para vocês duas agora essa planilha aqui. Eu espero que ajude vocês. Você já trabalha, Cá, com máquina? A Tereza eu tinha perguntado, ela disse que não ainda, né? Eu não tenho maquininha, eu tenho só o aplicativo no celular do PagSeguro. Ah, tá. Então, de repente, é uma avaliação legal. Porque a PagSeguro, ela, por não ter a máquina, é por isso que é importante fazer essa avaliação de valor do aluguel e valor da taxa. Porque às vezes você não tem aluguel nenhum, você não tem a máquina, só que a taxa dela é muito cara, né? A taxa de crédito. Não, a taxa dela é maior mesmo. Então, por isso que é legal fazer a avaliação do ano. De repente, você já coloca as suas taxas aqui, que são praticadas do PagSeguro, e já coloca o comparativo com outras maquininhas, de repente, para você já pensar em trocar. É verdade. Então, tá bom, obrigada. Meninas. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada a você. Adoro encontro semanal com vocês. E a gente vai se falando, então. Obrigada, Juliana. Obrigada, boa tarde, um beijo. Tchau, beijo. Beijo, tchau. Tchau.